Os polvos são conhecidos por serem da ordem Octópida, da classe Cefalópoda, do filo Molusca, do reino Animalia. Os polvos, em suas grandes maiorias, eles são bem diversificados em questões de espécies. Tem esse polvo comum, que é esse menorzinho, que a gente pode observar aqui, que ele é até um polvo filhote. Temos o polvo de anéis azuis, que são polvos que têm a característica de ser venenosos. E por isso os anéis azuis que brilham e têm uma cor mais intensa, que é o que significa para mostrar para os predadores que ele tem veneno, é como se fosse um alerta, né? Temos o polvo mímico, que o nome é bem autoexplicativo. Ele faz mímica de alguns animais para assim poder capturar suas presas. E tem o choco, que é um polvo que tem umas características morfológicas diferentes dos outros. A verdade é que cada um tem sua característica morfológica e se adaptou de uma forma, né, em determinado ambiente para poder sobreviver no meio. Portanto, os polvos eles podem ter mais de 300 a 500 milhões de neurônios, e o que torna os animais invertebrados com maior inteligência. Para você ter uma ideia, como a gente tem aqui a ilustração do lado, eles têm mais neurônios do que um rato. Então eles são bem desenvolvidos. Não chega nem perto dos humanos, mas são muito bem desenvolvidos. 2/3 dos neurônios dos polvos são distribuídos em seus tentáculos. Portanto, o sistema nervoso dos polvos ele trata de uma informação que não vem só do cérebro, mas também dos seus 8 tentáculos e nas ventosas que os revestem. O que quer dizer? Que o cérebro sozinho do polvo ele não consegue mandar comandos e controlar todos os 8 tentáculos. Como a gente pode ver aqui na imagem do lado, essa mais embaixo, a gente pode observar nesses pontinhos azuis nos tentáculos, é como se fossem mini cérebros em cada tentáculo. Então, esse sistema possui 3 centros principais. Um cérebro central, que é esse cérebro que está na parte azul ali de cima. 2 lóbulos ópticos, que captam informações através dos olhos. E um sistema nervoso periférico dos tentáculos, que no caso seria também o que eu acabei de falar, que seria os mini cérebros, né, que o polvo possui nos tentáculos. E quando um polvo morre ou então acaba sendo consumido, né, por seres humanos, que é comum, pode acontecer de mesmo o polvo estando morto, os tentáculos moverem e ter instintos de fuga ou então de proteção, porque eles trabalham praticamente de forma independente do resto do corpo. Os polvos eles têm neurotransmissores que são relacionados à memória e à aprendizagem, que são os processos cognitivos. Mas como isso foi descoberto? Como foi descoberto que os polvos tinham neurotransmissores de memória e aprendizagem? Bom, foram feitas pesquisas, né? Nessas pesquisas foi descoberto a existência da ação neuromoduladora da acetilcolina e serotonina quando eles fazem a contração do músculo para trocar de cor. Então, sabendo dessa informação, a gente pode falar que nos polvos há a existência de um processo que trabalha o raciocínio, a capacidade compreensiva deles e perspectiva e inteligência do polvo, já que para eles perceber uma ameaça é necessário que eles captam a informação ao redor. E depois deles fazer essa captação ao redor deles, captação de informação, né? Eles têm que solidificar uma aprendizagem. E logo depois de solidificar essa aprendizagem, eles precisam elaborar uma capacidade intelectual para usufruir do gesto de troca de cor da melhor forma possível. Mas é importante falar também que não existe apenas neurotransmissores de acetilcolina e serotonina. Também existem os neurotransmissores, né, que é chamado de glutamato. E esse glutamato é muito importante porque ele também
É um neurotransmissor que age relacionado à memória e à aprendizagem. Sistema sensorial. O sistema sensorial é um conjunto de órgãos ou estruturas dotados de células especiais chamadas de receptores. Através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central. Os tentáculos do polvo usam um grupo de células especiais, com receptores químicos e táteis específicos dos cefalópodes para detectar produtos naturais pouco solúveis, assim definindo uma forma de sensação quimiotátil, ou seja, sensação química e tátil aquática que depende de contato. As CRs, como são chamadas os receptores dos cefalópodes, formam complexos de canais de íons moderadores de detecção de diversos estímulos e a transdução de sinais iônicos específicos. O sentido quimiotátil do polvo é possível através das ventosas espalhadas ao longo de seus tentáculos, que detectam e manipulam presas utilizando sinalização de células nervosas locais para perceber pistas sensoriais e realizar o movimento autônomo dos tentáculos. As células localizadas no epitélio da borda da ventosa são morfologicamente semelhantes às células receptoras de outros animais, sugerindo que a ventosa serve como órgão sensorial para os sentidos de tato, olfato e paladar do polvo. Cada ventosa contém células quimio- e mecanosensoriais especializadas, com propriedades elétricas para transpor respostas a estímulos específicos que codificam informações químicas e de toque, respectivamente. Estudos apontam a existência de 3 morfologias distintas de células sensoriais no polvo, incluindo 2 terminações dendríticas e uma com forma epitelial. Testes feitos nesse estudo com células inteiras revelaram que as células com terminações dendríticas curtas e arredondadas são mecanorreceptoras e não reagem a estímulos químicos. Células quimiosensoriais tinham terminações dendríticas longas e finas e não reagem a estímulos mecânicos. Sendo assim, as células quimiosensoriais de cada ventosa está para os sentidos olfato e paladar, e as células mecanosensoriais está para a sensação tátil. Essa distinção de células com funções específicas define a ventosa como um órgão sensorial multifuncional. As células mecanosensoriais são especializadas para toques rápidos e toques mais demorados, de variadas intensidades de pressão. As células quimiosensoriais usam uma família de receptores previamente não caracterizada para mediar a quimiosensação dependente de contato. Essas CRs detectam extratos de produtos naturais de presas e tinta de cefalópodes e são estimuladas por moléculas terpenoides pouco solúveis. Existem cerca de 10.000 células quimiorreceptoras em cada ventosa de um polvo, mas apenas cerca de 100 dessas células estão presentes em uma ventosa de um choco, um outro molusco marinho de classe cefalópode. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de que os polvos dependem muito mais de um bom senso químico quando eles exploram um local fora de vista com seus tentáculos em busca de comida do que os chocos. Em experimentos comportamentais, os polvos são capazes de sentir uma variedade de diferentes químicos, até mesmo em concentrações muito baixas. Até pouco tempo, acreditava-se que os polvos eram surdos, porque eles não possuem uma bolsa de gás como a bexiga natatória que muitos peixes usam para ouvir. Entretanto, o fisiologista sensorial Ong Hang-yan concluiu que os polvos e outros cefalópodes utilizam um órgão chamado estatocisto para escutar. Estatocisto é um órgão especializado de equilíbrio e detecção de ondas de pressão subaquáticas presente em alguns animais invertebrados aquáticos. O estatocisto tem forma arredondada e apresenta um epitélio formado por células ciliadas, contendo fluido e estatólitos no seu interior. Estatólitos são estruturas calcárias, como pedrinhas, que, ao se moverem por efeito da pressão causada pela gravidade ou por ondas de vibração pelo movimento da água ou até mesmo pelos próprios movimentos do animal, se colocam sobre o epitélio ciliado. O movimento do estatólito vai de encontro aos cílios sensoriais, o que permite ao polvo orientar-se e perceber as vibrações sonoras. As ondas de vibração movem o estatólito sobre os cílios sensoriais das células do estatocisto, permitindo que o polvo detecte som. Descobriu-se que os polvos podem detectar
sons com frequência de 400 a 1000 Hz, sendo que os sons a 600 Hz são melhor captados. Ainda assim, a audição do polvo é limitada, pois este não é capaz de amplificar o som. Alguns cefalópodes, incluindo alguns filhotes de polvo, possuem linhas epidérmicas, o equivalente à linha lateral dos peixes. A linha lateral são filas de células epidérmicas capilares na cabeça e tentáculos altamente sensíveis a movimentos locais da água. Essas células capilares são polarizadas num padrão preciso, anterior, posterior, esquerda e direita, e respondem à vibração por movimento da água, podendo assim detectar um outro animal em movimento até mesmo a uma distância de 30 metros. Polvos possuem olhos bem desenvolvidos, providos de uma boa capacidade visual, com visão binocular e capacidade de formar imagens. Seus olhos possuem uma câmera, que consiste de uma íris, uma lente circular, a cavidade do vítreo com gel ocular, células pigmentares e células fotorreceptoras, equivalente aos bastonetes, que traduzem luz da retina sensível à luz em sinais nervosos que viajam ao longo do nervo óptico para o cérebro. A estrutura da retina é muito mais simples do que no olho vertebrado, com apenas 2 componentes neurais, as células receptoras e as fibras eferentes. Não há separação em bastonetes e cones. Atrás da retina encontra-se uma coroide, membrana que cobre o olho, uma esclera e um complexo de músculos oculares intrínsecos. As células receptoras na retina são células sensoriais primárias. Carregam matrizes de microvilosidades que formam rhabdômeres, uma estrutura que caracteriza o olho do cefalópode como olho composto com uma única lente. Os segmentos exteriores contêm o fotopigmento principal, que é a rodopsina. Há uma faixa de células receptoras mais longas e mais finas ao longo do equador do olho, que provavelmente serve como uma fóvea. Estudos confirmam a presença de um único pigmento visual em suas retinas, o que provavelmente possibilita ao polvo enxergar algumas cores, mas não há certeza se são daltônicos pela ausência dos cones. Os cefalópodes podem certamente ver o plano da luz polarizada, devido à disposição ortogonal da microvilosidade das células receptoras da sua retina. Suas pupilas têm um formato de linha, levando a acreditar que em algum momento da evolução desses animais sofreram de astigmatismo. Apesar disso, sua visão aparenta não ter sofrido problemas de intensidade da luz em seu habitat. Seu sistema nervoso mantém a fenda das pupilas sempre na posição horizontal. Os cefalópodes possuem um sistema de camuflagem bastante eficiente. Eles são capazes de mudar sua aparência quase instantaneamente, o que é de extrema importância para comportamentos de fuga e de sinalização. Os responsáveis por esta mudança de coloração na pele são os cromatóforos. São células que contêm grânulos de pigmentos e localizados na epiderme. Cada um dos cromatóforos está envolvido por célula muscular. Quando elas contraem, promovem a expansão do cromatóforo e a dispersão do pigmento. Assim, as cores do animal variam. Quando as células musculares relaxam, os cromatóforos concentram o pigmento. Os cromatóforos são capazes de mudar abruptamente sua coloração. Eles são órgãos neuromusculares e estão diretamente inervados ao cérebro. Diferentemente do que já se pensou, não são controlados por hormônios. Eles podem sofrer variações em sua constituição conforme a espécie, tamanho e também as cores. Um único cromatóforo pode receber inervações múltiplas e variadas. Na realidade, essas mudanças incríveis de tonalidade, de luminosidade e textura ocorrem pela interação conjunta de diversos elementos, que são os cromatóforos, iridóforos, leucóforos e os músculos da pele. Os 3 primeiros estão dispostos em 3 camadas. Os iridóforos estão abaixo dos cromatóforos e são incolores, de tamanhos variados e achatados, com cristais que refletem variedade de cores. Os leucóforos estão abaixo destes e são proteínas refletoras. A musculatura da pele define a sua textura, enrugar, alisar,
durante o processo de camuflagem. Já os músculos do corpo agem diretamente na postura do animal. Conforme a situação, esses indivíduos também modificam comportamentos. Eles podem permanecer imóveis, eles podem encolher o corpo ou expandir para aparecer mais avantajados e dentre outros. De acordo com Mensinger, o arranjo dessas 3 camadas sob a pele dos cefalópodes não pode ser considerado aleatório. O processo é altamente organizado e o nível de complexibilidade é elevado. Os cefalópodes regulam os cromatóforos com base nas informações visuais por eles captadas, através da visualização das formas de diferente intensidade de luz. Se a luz do fundo for clara, por exemplo, os cromatóforos retraem para que a luz alcance os leucóforos e estes irão reagir para obter uma correspondência adequada das cores. Os cromatóforos são cercados por muitos músculos e nervos que controlam sua forma. Quando se expandem, os pigmentos têm espaço para emitir sua coloração. Então, juntos, produzem a mudança de cor na pele do polvo. E, na verdade, esse efeito é muito parecido com o que acontece com os pixels de uma foto, onde cada pigmento contribui com sua cor para produzir uma tonalidade final. Os polvos e a dor. O polvo é o invertebrado com o sistema nervoso mais complexo do planeta. E estudos recentes mostram que ele é capaz de sentir dor, e não apenas física, como emocional também. O neurobiólogo Robin Crook desenvolveu um teste com esses animais, e os resultados mostraram que os polvos exibem comportamentos cognitivos espontâneos que indicam dor afetiva. Esse estudo foi feito utilizando uma caixa com 3 repartições. Inicialmente, os animais tinham um período de tempo para explorar e escolher onde se sentiam mais confortáveis entre as 3 repartições. Após esse período, foram inseridos neles pequenas dosagens, em alguns ácido acético, em outros uma simples mistura de água e sal. E então, foram detidos naquela repartição onde eles mais gostavam de ficar. Nos indivíduos em que a substância maligna foi inserida, o local da injeção é atacada, chegando até mesmo a arrancar a pele daquele local. E além disso, os polvos passam a rejeitar o local em que estavam quando receberam a dosagem de ácido, que antes eram onde preferiam ficar. Os pesquisadores, utilizando registros eletrofisiológicos, notaram resposta periférica prolongada no caminho para o cérebro do polvo, que parece representar a intensidade da dor experimentada pelas injeções. Após certo período, os objetos de estudo receberam anestésico e mostraram preferência pela repartição da caixa, onde encontraram o alívio para a dor, mostrando assim relação afetiva. Já nos animais que receberam aquela solução salina, não houve resposta quanto à dor ou desconforto no ambiente, e também pareceram indiferentes quanto à ingestão do anestésico. Dessa forma, percebemos que o animal polvo é sim capaz de sentir dor, não apenas direto no indivíduo, mas associando ao ambiente.